fundo de olho. No fundo de olho. No fundo de olho. No fundo de olho. No fundo de olho. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao podcast No Fundo de Olho. Nesse podcast, idealizado pela enfermeira Isana Alves, traremos informações e orientações aos profissionais de saúde acerca da retinopatia diabética, uma complicação do diabetes mellitus. Mas antes de conversarmos sobre a retinopatia em si, precisamos entender os conceitos mais básicos e outras informações relacionadas à diabetes. Por isso, essa será uma série de 4 episódios, e neste primeiro conversaremos sobre a definição, fisiopatologia e os diferentes tipos de diabetes. Eu sou Ricardo Gomes, biólogo, e serei o seu apresentador ao longo destes episódios. O diabetes mellitus, ou DM, é um distúrbio metabólico complexo caracterizado pelo acúmulo de açúcares na corrente sanguínea. Para entendermos como se dá esse acúmulo, é necessário conhecer os órgãos, células e os hormônios envolvidos na regulação da glicemia. Vamos começar pelo pâncreas. O pâncreas faz parte dos sistemas digestório e endócrino de nós seres humanos. É formado por 2 tipos principais de tecidos: os ácinos, que constituem a maior parte da massa do pâncreas e são responsáveis por secretar o suco digestivo no duodeno, uma parte do intestino. E também as ilhotas de Langerhans, responsáveis por secretar a insulina e o glucagon, 2 hormônios muito importantes na regulação glicêmica, garantindo níveis adequados de açúcar na corrente sanguínea. Nós, humanos e outros animais, precisamos nos alimentar para obter energia. Essa energia vem principalmente dos açúcares encontrados nos alimentos. Então, quando nos alimentamos, há um aumento nos níveis glicêmicos na corrente sanguínea, que por sua vez estimula a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, nas ilhotas de Langerhans. A insulina aumenta o transporte de glicose para os músculos e outras células, normalizando os níveis glicêmicos, os níveis de glicose no sangue. O excesso de glicose é direcionado para o fígado para a produção de glicogênio, a reserva energética dos humanos e dos outros animais. Bem, essa liberação de insulina é aguda e curta, ou seja, o primeiro pico é necessário para a utilização da glicose provinda da refeição e para inibir a produção endógena de glicose depois da refeição. Mas a taxa de secreção não é mantida e os níveis de insulina diminuem. Já a segunda fase é menos intensa e mais prolongada. O antagonista nessa situação é o glucagon, que é secretado pelas células alfa-pancreáticas, também nas ilhotas de Langerhans, quando as concentrações glicêmicas estão baixas. Sua atuação é importante especialmente no metabolismo da glicose no fígado, quebrando o glicogênio e aumentando a gliconeogênese, o que eleva a disponibilidade de glicose para o organismo. Por fim, temos os coadjuvantes, mas não menos importantes, as incretinas, que são hormônios secretados pelas células endócrinas localizadas no epitélio do intestino delgado e desempenham um importante papel na modulação da resposta das ilhotas de Langerhans, potencializando a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Essa é a regulação da glicemia em organismos saudáveis. Mas o que ocorre nos organismos que leva a diabetes mellitus? É importante lembrar que existem 2 principais tipos de diabetes. A tipo 1, ou DM1, caracterizada pela destruição parcial ou total das células beta-pancreáticas, resultando na incapacidade de produção de insulina. E a tipo 2, diabetes mellitus 2, ou DM2, caracterizada pela combinação de resistência à insulina e a deficiência relativa da produção de insulina. Você sabe qual delas é mais prevalente na população? Apesar da prevalência da DM1 estar aumentando, apenas 5 a 10% de todos os casos correspondem a esse tipo, sendo mais frequentemente diagnosticada em crianças e adolescentes, afetando homens e mulheres igualmente.
Clinicamente, são consideradas tipo 1 as pessoas que tiveram pelo menos 80% da massa celular destruída, o que pode levar meses ou anos. Essa autodestruição das células beta ocorre pela ativação da resposta imunológica, que é desencadeada por inúmeros fatores genéticos e ambientais também. A DM1 pode ainda ser dividida em tipos 1A e 1B, dependendo da presença ou da ausência laboratorial de autoanticorpos circulantes. Na 1A existem esses anticorpos, na 1B não existem esses anticorpos. A DM1A é o tipo mais frequente. Apesar da sua fisiopatologia não estar totalmente esclarecida, sabe-se que infecções virais, componentes dietéticos e certas composições da microbiota intestinal estão relacionados ao desencadeamento dessa resposta autoimune. A manifestação clínica inicial é geralmente abrupta, sendo a cetoacidose diabética a primeira manifestação em 1/3 dos casos. Como dito anteriormente, é mais comum na infância e na adolescência, mas adultos podem ser diagnosticados e podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada diabetes autoimune latente do adulto, ou LADA, da sigla em inglês. Ao contrário da DM1A, a DM1B apresenta limitações no diagnóstico e pode ser confundida com outras formas de diabetes, diante da resposta negativa sobre os autoanticorpos circulantes. Já a diabetes mellitus 2, ou DM2, é considerado o tipo mais prevalente, correspondendo de 90% a 95% de todos os casos de diabetes, acometendo geralmente indivíduos a partir dos 40 anos de vida. O aumento dos níveis glicêmicos na corrente sanguínea ocorre devido ao aumento da secreção de glucagon, da resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, ao aumento da produção hepática da glicose, da disfunção das incretinas, da deficiência na síntese e na secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas, entre outros fatores. Mas, ao contrário do tipo 1, a DM2 não apresenta indicadores específicos, como a cetoacidose diabética, e, na maioria das vezes, a doença apresenta poucos ou nenhum sintoma por longos períodos. Por esse motivo, o diagnóstico é realizado por dosagens laboratoriais de rotina ou manifestações das complicações crônicas. Sabe-se que é uma doença de etiologia complexa, multifatorial, que depende de vários fatores diferentes, poligênica, que depende da ação de vários genes, com forte herança familiar e ainda não completamente esclarecida. Esse histórico familiar se soma a outros fatores de risco, como o avanço da idade, obesidade e sedentarismo. Cerca de 80 a 90% dos casos são associados ao excesso de peso. Caro ouvinte, existem ainda outras formas de diabetes, como a diabetes mellitus gestacional ou a DMG. No ocorrer da gravidez, a mulher passa por várias alterações hormonais, com o intuito de prover um ambiente adequado para o desenvolvimento do feto. Um exemplo disso é a placenta, que vem a ser uma importante fonte de hormônios que reduzem a ação da insulina para maior captação de glicose para o feto. A consequência é a hipoglicemia materna. Para compensar esse quadro, o pâncreas da mulher aumenta a produção de insulina. A verdade é que, em algumas mulheres, esse processo de compensação não ocorre e elas desenvolvem a DMG, expondo também o feto a grandes quantidades de glicose. Essa situação pode levar a quadros de macrosomia fetal, que é o peso de nascimento maior do que 4 kg, partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até obesidade e diabetes mellitus na vida adulta. Existem ainda tipos da doença com apresentações clínicas variadas, dependendo das alterações que provocaram o distúrbio do metabolismo glicídico. Por exemplo, os defeitos genéticos que resultam na disfunção das células beta-pancreáticas ou na ação da insulina, ou ainda as doenças do pâncreas exócrino. Não podemos deixar de falar sobre a hipoglicemia, que é um fator limitante no controle glicêmico, sendo a complicação aguda mais frequente em indivíduos com DM1, mas também pode ser observada em indivíduos com DM2 tratados com insulina, ou, apesar de ser menos comum, tratados com hipoglicemiantes orais. É importante prestar atenção nos sintomas, que podem variar de leves a moderados, como tremores, palpitações e fome.
até os sintomas mais graves como mudança de comportamento, confusão mental, convulsões e coma. A hipoglicemia pode ser dividida em 3 níveis de acordo com a quantidade de miligramas por decilitros de glicose disponíveis. O primeiro nível varia entre 54 e 70 miligramas por decilitros e pode ser tratado com 15 gramas de carboidrato, que equivale a 1 colher de sopa de açúcar, ou 150 ml de suco ou refrigerante comum. Se a próxima refeição não acontecer dentro do período de 1 hora, um pequeno lanche deve ser feito o mais rápido possível após o episódio de hipoglicemia. O segundo nível, abaixo de 54 mg por decilitros, é o limiar para os sintomas neuroglicopênicos ocorrerem, como dificuldade de concentração, confusão mental, alterações na visão e tonturas. Nesse caso, é preciso uma ação mais imediata. Se o paciente estiver consciente, devem ser oferecidos alimentos como mel, açúcar ou carboidratos. Mas se estiver inconsciente, a melhor alternativa é a aplicação de glucagon, evitando ingestões que prejudiquem a aspiração. A administração feita por um profissional de saúde não é necessária, mas para isso o paciente deve ter o kit em casa e é preciso que as pessoas próximas estejam preparadas para a localização do kit e a administração com segurança. Por fim, no terceiro nível, é importante a intervenção da emergência médica, devido à gravidade do evento, caracterizado por estados mentais ou físicos alterados. É extremamente importante que os pacientes sejam orientados, tanto sobre a prevenção da hipoglicemia, balanceando o uso de insulina e a ingestão de carboidratos, levando as atividades físicas em consideração, quanto sobre o reconhecimento dos sintomas em situações que aumentem o risco, como jejum para exames ou procedimentos, exercícios intensos ou atrasos nas refeições à noite. No próximo episódio conversaremos sobre os processos, as técnicas e os cuidados com a injeção. Então, até a próxima, pessoal! Esse podcast foi idealizado por Isana Alves, enfermeira e mestranda em Diversidade e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense, sob a orientação das professoras Suzete Araújo Oliveira Gomes e Kátia Lacerda Sodré. Produção textual, Isana Alves, doutora Suzete Gomes e doutora Kátia Sodré. Roteiro, Gabriel Oliveira. Revisão de roteiro, Renata Santos. Revisão textual, Cristiane Santos e Eloá Caramuru. Locução, Ricardo Gomes. Edição de áudio, Raíssa Bela e Ricardo Gomes. As informações contidas nesse episódio foram retiradas da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD. Além dessa, outras fontes foram utilizadas e podem ser encontradas na descrição deste episódio.